Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é o estado atual da semente divina, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 8 de dezembro de 1970. Não podem ser mais claras as lições do céu da LBV, mas, neste fim de ciclo apodrecido e gasto, que diz o Espírito da Verdade sobre o estado da semente divina? Desde que o homem apareceu na Terra, o progresso das gerações humanas e a ampliação desse progresso, a germinação e o crescimento da semente que produz a erva e depois a espiga, foram auxiliados, de acordo com a boa vontade imutável de Deus, na erraticidade pela influência oculta dos Espíritos do Senhor e no vosso mundo pelos espíritos sempre superiores aos da massa geral dos homens, sucessivamente enviados em missão por nosso Senhor e Mestre Jesus. Esses mesmos espíritos vão agora auxiliar, conforme a natureza e ao estado dos produtos, ao grau de fertilidade e de calor dos terrenos, a formação do grão, a maturação do que já esteja formado, a fim de que, em chegando a hora da ceifa, por eles possa a foice passar, como já tem passado pelos que amadureceram e passa pelos que vão amadurecendo, desde que a nova revelação espargiu a sua luz na terra, porque para esses chegou o tempo da cega. Neste momento, o grão está formando. O grão amadurece e em certas partes escolhidas já está maduro ou já foi ceifado. Aparentemente, a nova revelação veio tarde. Contudo, em muitos lugares o grão já não está formado. Noutros, os raios benfazejos do sol da verdade não produziram a maturação de muitas almas. Finalmente, em certos lugares escolhidos, os ardores vitalizantes deste sol
não maduraram espigas que cuidadosamente colhemos? A seara toda ainda não está madura, longe disso, mas já se fazem colheitas parciais e o vasto campo que o Senhor nos confia apresenta terrenos bem mais férteis, preparados para o amadurecimento dos frutos. É que o sol da verdade doura as espigas que se formam e os grãos se desenvolvem. Submetei, portanto, ao calor de seus raios as espigas com que contamos, a fim de que amadureçam no momento em que se haja de fazer a colheita. Deixai que penetrem nelas as fecundantes ardências com que o Senhor as abençoa, e cada espiga madura se confiará às benditas mãos dos ceifeiros. Quando os feixes de espigas escolhidas estiverem formados, lançaremos de novo na terra esses grãos fecundos. Eles, então, penetrados do amor divino, fornecerão fartas colheitas e tornarão produtivos os mais ingratos terrenos. Preparai, pois, as espigas que terão de fornecer as sementes. A alegoria é clara e todos vós podeis compreendê-la. Os grãos fecundos são espíritos purificados que descerão à terra em gloriosas missões, ajudando os encarnados a progredir moral e intelectualmente, a passar pelas suas provas, trilhando o caminho traçado por Jesus no seu novo mandamento. Vamos, filhos bem-amados, purificai-vos, elevai-vos, curvando sempre a fronte diante da majestade divina. Curvai-a tanto mais, quanto mais se houver elevado o vosso coração. Disse o Mestre: quando o fruto chega à maturidade, chega a hora da colheita. Pois bem, quando estiverdes maduros, iremos buscar-vos para junto de nós, a fim de vos darmos, sob as vistas do Cristo e de acordo com a boa vontade de Deus, as instruções que forem necessárias para irdes auxiliar o amadurecimento do grão. E passada por ele a foice divina, realizada a gloriosa colheita, prepararemos a semente para a semeadura seguinte. Assim, se efetivam a depuração e o renovamento das gerações humanas. Agora, podem todos entender os versículos 34 e 35 de Mateus. O que, com relação à vida eterna, Jesus revelava aos homens sob o mistério e nas obscuridades das parábolas, ainda não fora dito. Os hebreus acreditavam na imortalidade da alma. Sim, mas de modo vago. Jesus veio dar corpo ao que não passava de uma sombra, tanto para os discípulos quanto para os judeus rebeldes. E diz Marcos, nos versículos 34 e 35. Jesus falava aos da multidão e aos discípulos por muitas parábolas, de acordo com o que eles podiam entender. Não lhes falava sem parábolas.
mas longe da multidão, tudo explicava aos discípulos. Ensinava aos discípulos o sentido em que deviam tomar as palavras que lhes dirigia. Contudo, só lhes deixava entrever o que elas continham de profético, não lhes dando mais do que eles podiam suportar como encarnados, nem mais do que deviam ter consigo para o desempenho de suas missões, sob o império e o véu da letra. Deixou velado tudo o que devesse permanecer secreto e oculto, para somente ser descoberto e desvendado pela nova revelação, que agora ilumina todos os homens, os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir.